Decisões decidem destino. É por isso que, antes de qualquer decisão, a recomendação é consultar a Deus. Agora, seja sincero. Que tipo de pessoa que você é? O tipo de pessoa que tem consultado a Deus antes? Ou o tipo de pessoa que até mesmo faz uso, utiliza desta expressão dizendo: eu senti de Deus, senti no coração e vai e faz como bem quer? Que tipo de pessoa que você se enquadra? Em Gênesis capítulo 3, o versículo 6 e também o versículo 7, o texto está escrito que e não tinha capacidade a terra para poder habitar junto. Esse texto está se relacionado os pastores de Abraão e também os pastores de Ló, né? Eles cresceram muito no período que eles tiveram ali no Egito, de maneira que não podiam habitar junto. Agora perceba comigo aqui o versículo de número 7. Esse crescimento ele foi tanto que houve contenda entre esses pastores. E o que chama a atenção é o versículo 8 e também o versículo de número 9. Pois no versículo de número 8, Abraão ele toma atitude e ele diz a Ló: para que não haja contenda entre mim e ti, entre os pastores. Observe comigo aqui a parte C do versículo. Porque irmãos somos. Versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Então aparta-te de mim. Abraão ele toma atitude e diz: se escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se escolher à direita, eu escolherei ir para a esquerda. Perceba que nesse texto aqui, Abraão, mesmo ele sendo tio de Ló, mesmo ele sendo mais velho, ele toma uma atitude que chama atenção. Ele dá essa legalidade para seu sobrinho Ló, ele ter essa capacidade de escolher o caminho do qual ele quer seguir, de modo que, até mesmo na ótica humana, no versículo 10, Ló ele escolhe a campina do Jordão. Até mesmo na ótica humana parece que a atitude de Ló é a mais atraente, é a mais agradável, como que podemos dizer? É a mais desejável, porém, o final da história você já sabe muito bem. Em relação a escolha de Ló, podemos extrair 2 erros que podemos aplicar também como experiência para não cometermos esse mesmo erro. O primeiro erro que Ló cometeu é que Ló ele não consulta a Deus antes de tomar uma decisão. A recomendação antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha, é consultarmos a Deus. E também, né, em tempos difíceis, a recomendação é não tomarmos uma atitude para que nós não venhamos ser levados, né, pelos impulsos aí. Mas antes de qualquer decisão, a recomendação é consultar a Deus. Outra atitude aqui é que Ló, ele olha para a aparência. Então, antes de qualquer escolha, consulte a Deus e também não olhe para a aparência. Porque o que faz a diferença, fazendo um paradoxo aqui, em relação à escolha, em relação à escolha de Abraão e também a escolha de Ló, é que a escolha de Abraão é uma escolha que talvez na ótica humana não é talvez aprazível em relação à escolha de Ló. Porém, né, é uma escolha que tem a bênção de Deus.
Porém, eu quero destacar isso, é uma escolha que tem a aprovação de Deus. Então, não importa o lugar, consulte a Deus, não olhe para a aparência, porque o que faz a diferença para que nós venhamos ser bem-sucedidos em nossas escolhas é consultarmos a Deus e também não olharmos para a aparência.